Olá, pessoal! Quem já amanheceu agradecendo a Deus por esse dia, né? Por essa semana, pelas novas oportunidades que virão, pelas novas possibilidades. A Bíblia diz que Deus nos renova a cada manhã. Então, que a gente possa essa semana ter uma grande expectativa sobre esses dias que estão por vir. E a minha indicação hoje é de vídeo. Ontem eu tive o prazer e a oportunidade de assistir esse filme, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E eu fui bastante edificada. Eu assisti com a minha irmã e com a minha mãe ontem à tarde. E ele é um filme que nos fez pensar bastante a respeito do papel que nós temos hoje no mundo. Será que a gente está aqui só de passagem? Será que a gente está aqui somente para murmurar, para reclamar, ou para sermos ambiciosos em questão de emprego, em questão de salário, em questão de família, em questão de bens? Esse filme ele retrata a história de um homem que chegou em uma cidade que estava totalmente desestruturada. O pastor havia perdido sua filha, sua mulher e seu filho. Ele estava totalmente sem perspectiva alguma e a cidade realmente estava um caos. E com a chegada desse homem, ele começa a questionar certos conceitos, certos princípios. E ele deixa uma pergunta com todos. Em seus passos, o que Jesus faria, né? Nessa situação, nesse caso, o que Jesus faria? E isso me incomodou bastante, isso mexeu bastante comigo, porque nos dias de hoje talvez é difícil, talvez a gente passe por situações que nós pensamos assim, agora eu desisto, agora eu não consigo, agora eu não dou conta. Mas esse filme me deixou a pergunta, Marília, o que Jesus faria? Então eu fico pensando assim, questionando, o que é que Deus faria numa situação dessa? Será que ele seria intolerante? Será que ele seria preconceituoso? Será que ele seria incapaz de amar as pessoas, de dar amor ao próximo? Será que Deus seria interesseiro? Então, irmãos, cada atitude que você for tomar, coloca na sua mente, antes de você fazer. O filme fala que nos momentos mais difíceis da sua vida, você tem que perguntar o que Jesus faria nessa situação. Eu lembro quando eu era menorzinha, meu pai assinava uma revistinha e sempre tinha uma pulseirinha, né, que era vendida, era o máximo na época, e era as iniciais O, Q, J, F, né? O que Jesus faria? Para sempre que a gente olhasse para a pulseira, a gente lembrasse. Então, eu ficava naquela vontade, naquela expectativa, no desejo de ter aquilo e às vezes e não consegui ter. Mas eu deixo para vocês hoje essa pergunta, para vocês meditarem em todos os seus caminhos, em tudo que vocês forem fazer, em todas as atitudes, em todas as circunstâncias da sua vida. Se pergunte o que Jesus faria, porque Deus ele veio para amar. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente não pode ser corrompido pelo lado do mal. É claro que tem dias, tem situações que nos levam a pensar assim que não dá, que a única saída é fazer o contrário, é fazer errado, é mentir, é omitir, mas não. Pense que Jesus só faria o bem, Jesus ele só faz o melhor pelas nossas vidas, e o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir o que ele faz por nós. Então, hoje, tome essa decisão de perguntar o que Jesus faria no seu lugar, se ele tomaria determinada decisão e escolha, em primeiro lugar, amar as pessoas. Não existe nada na nossa vida se não houver o amor, se não houver a compaixão, se não houver perdão, se não houver renúncia. Então, eu quero deixar isso para vocês hoje. Creia, fique firme, não desista, nunca deixe de crer, porque Deus tem as melhores promessas para você. Mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, escolher andar no caminho de Deus e escolher fazer o que ele teria feito ou o que ele faria no nosso lugar. Amém, irmãos? Desejo uma semana abençoada, muitas bênçãos, muitas alegrias. Se tiver lágrimas, ore para Deus, peça a Deus, porque ele muda o quadro, ele muda a circunstância. E continue vendo, continue compartilhando. Eu não sou nada sem vocês e toda honra, toda glória é por ele e para ele. Amém? Fiquem com Deus.